prezados companheiros, que Deus nos salve no amor e na luz. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer a nossa prezada confreira, Écia Carvalho, pelo convite que nos foi formulado. Agradecer ao esforço da Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes, o fato de estarmos aqui em Natal mais uma vez para conversarmos a respeito de algo que tem sido a razão de ser de todo o nosso empenho, de todo o nosso esforço, de toda uma dedicação e de muito carinho. Algo em que acreditamos, algo em que depositamos uma confiança muito grande pelos resultados obtidos. Não foram esses 25 anos praticamente de contato com este assunto e dele usufruindo alguma coisa no sentido de trazer o alívio, o lenitivo para os sofredores de ambos os lados da vida, certamente eu não estaria aqui. Portanto, é algo que eu acredito profundamente. Isso faz parte da nossa vida. E daí o interesse que nós depositamos na temática, no presente momento, já de certa forma conhecida em território nacional, e deverá cada vez ser mais conhecida e mais praticada, porque nós temos feito algumas palestras por este Brasil afora, e estas palestras não vão se encerrar certamente, porque é maior sempre a quantidade de grupos de pessoas que nos procuram e que dizem que já fazem alguma coisa parecida com o que nós estamos realizando. Há uma convergência muito grande de ideias, de opiniões, as metodologias que estão surgindo espontaneamente no interior da Bahia, na capital paulista, lá em Caxias do Sul, onde tivemos recentemente proferindo uma palestra na Associação Médica de Caxias do Sul. As pessoas sempre dizem, olha, os nossos trabalhos, eles estão ganhando um colorido diferenciado. E certas coisas que o senhor tem falado, escrito, em seus trabalhos publicados na Revista Internacional de Espiritismo, naturalmente estão sendo vivenciados pelos nossos médiuns. Nós não sabíamos que muito daquilo que está acontecendo tem a ver com uma metodologia já estabelecida, como é o caso da apometria. Daí o nosso interesse em procurar estreitar relações, um relacionamento mais íntimo, para que a gente possa, então, trocar ideias e partirmos para uma ação mais ou menos conjunta, o que nem sempre é fácil, porque os grupos surgem, eles estão respaldados no trabalho inicial do Dr. José Lacerda de Azevedo, mas nós que palmilhamos a Casa do Jardim, lá em Porto Alegre, durante tantos anos, trabalhando ao lado do Dr. José Lacerda, o desbravador, como nós costumamos chamar, da técnica da apometria, nós sabemos que, mesmo na Casa do Jardim, os grupos são formados por criaturas, por médios dotados de possibilidades diferenciadas, e cada grupo termina por adquirir uma certa característica. Uns trabalham mais à distância, preferem fazer o diagnóstico à distância, identificar a pretensa causa de um problema de um paciente que reside numa outra cidade, num outro estado, e vão se especializando neste tipo de abordagem das questões espirituais. A gente costuma, então, identificar aqueles que preferem atender o paciente presente. Existe até uma polêmica a respeito de se trazer o paciente para ser atendido na intimidade do grupo ou não. Alguns grupos adotam esta técnica, fazem o atendimento
atendimento com o paciente presente, outras acham que isto não deve ser realizado. Será motivo aqui de uma discussão, como os senhores verão mais adiante. Nós vamos discutir esta possibilidade de um paciente estar ou não presente no ambiente mediúnico quando nós intentamos a realização do atendimento chamado espiritual. Mas estas coisas todas, de certa forma, elas estão explodindo, elas estão fervilhando. E é necessário que nós tomemos, então, a iniciativa de tentarmos ordenar as nossas ideias, os procedimentos. De qualquer forma, uma certa ordenação é interessante, porque amanhã, se eu estiver em Manaus, ou lá em Porto Alegre, ou em Curitiba, a linguagem será mais ou menos, não é? A linguagem semelhante, a linguagem aquela do Dr. José Lacerda, que com tanto carinho, com tanto denoto, nos passou toda uma massa de informações belíssimas que já está sendo divulgada no exterior. Antes de nós iniciarmos aqui o assunto da noite de hoje, eu queria comunicar aos senhores que na nossa recente viagem a Porto Alegre, onde tivemos a oportunidade de participarmos do 4º Congresso Brasileiro de Apometria, realizado na capital gaúcha, recebemos das mãos do próprio Dr. Lacerda o seu livro Espírito Matéria, que os senhores viram ali, já editado em língua inglesa. Então eu tenho este livro em língua inglesa, ele está sendo um sucesso no Canadá, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Austrália e na Inglaterra. Os senhores estão lembrados da recente visita feita pelo Dr. Brian Weiss, que de repente defrontou-se na intimidade da sua clínica clássica, com a intimidade, com a realidade do espírito imortal, e deslumbrou-se diante deste achado, e está por aí, mundo afora, pregando aquela verdade em que ele passou a acreditar. Quando o Dr. Brian Weiss esteve aqui conosco, ele também esteve em Brasília, esteve em Porto Alegre, ele leu o livro, já em edição inglesa, do Espírito Matéria, ficou muito impressionado, e disse para o Dr. Lacerda de que aquilo era um livro não para ser lido, mas para ser estudado detalhadamente, e que assim que ele providenciasse este estudo, ele entraria em contato com as equipes da apometria aqui no Brasil para uma troca de ideias, uma troca, um intercâmbio mais aprofundado a respeito desta questão, que é bastante nova para ele, pela riqueza de verdades que a apometria pode nos ofertar. Não é só regressão a vivências passadas. Isto é um dos temas inseridos no contexto da própria técnica da apometria. É um dos detalhes de nós trazermos este estudo para o campo das patologias anímicas de caráter auto-obsessivo, como iremos ver aqui no decorrer do dia de amanhã e do domingo. Então, caríssimos companheiros, o assunto ele é vasto. É uma massa de informações muito grande que nos tem chegado às mãos ultimamente. E nós vamos começar aos poucos a discutir aqui com os senhores estes assuntos, visando exatamente uma ordenação de ideias. Vamos ver se a partir do momento atual nós começamos a falar a mesma linguagem, a linguagem da apometria. Uma palavra formada por radicais gregos, mas que significa simplesmente o clássico desdobramento do perispírito ou do corpo astral, que não tem mistério nenhum. Antes de ontem, em Brasília, por ocasião do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, eu procurava o Dr. Ivanir Borges de Souza, o nosso presidente da Federação Espírita, e solicitamos uma audiência. Ele nos recebeu com muito carinho e nós falamos a respeito desta metodologia. Então, presenteamos com um livro, ele ficou de analisar melhor esta questão
e chamamos a atenção do companheiro para o detalhe de que, certamente, nas andanças dele pelo Brasil, ele escutaria alguém falar, leria a respeito do assunto, mas que agora ele já conheceria particularmente, pessoalmente, um dos responsáveis pela divulgação da técnica em território nacional. Então, doutor Giovanni, brincava com ele, quando o senhor quiser tirar alguma dúvida, o senhor pode se dirigir a mim, que com muito prazer nós estaremos à sua disposição. Eu irei ao Rio de Janeiro quantas vezes forem necessárias para que nós esclareçamos. Sabe por quê? Porque isto é uma bola de neve. Quer se queira ou não, o assunto cresceu. Ele me perguntou assim: você tem uma ideia de quantos centros espíritas do Brasil já empregam a técnica? Eu disse assim: olha, provavelmente centenas, porque de São Paulo, de Brasília para o sul, a quantidade de centros, de grupos que já trabalham com essa técnica é tão grande. A minha recente ida a São Paulo, eu estive em Franca, e lá, com a nossa saída de Franca, nós tivemos trabalhos práticos, em presença de muitos médicos e de dirigentes. Ficaram 4 grupos só em Franca, 4 grupos já trabalhando com a técnica, as médicos perfeitamente situadas e obedecendo perfeitamente aos comandos, o que mostra a facilidade, de certa forma, essa tendência ao crescimento, que certamente a nossa metodologia vai tomar daqui para o final deste século. Mas eu gostaria de conversar hoje com os senhores a respeito desse detalhe, esta visão cósmica do homem integral. Esta visão cósmica do homem integral. Hoje nós falamos numa visão holística, numa visão globalizante da criatura humana, do homem encarnado, exatamente tentando mostrar às criaturas que o homem não é apenas a matéria perceptível e passível de mensuração e de uma série de exames através dos procedimentos naturais ofertados pela nossa ciência clássica. O homem não é só matéria. Existe alguma coisa a mais fazendo parte desta complexidade? Alguém poderia perguntar: para a ciência as coisas são muito fáceis porque nós estamos aqui cingidos ao nosso universo matemático, ao nosso universo tridimensional, e tudo aquilo que é passível de ser examinado, analisado, medido, pesado, é objeto da ciência. Mas a partir daquele momento em que nós fazemos referência a algo que fuja aos escopos dos nossos objetivos ou das nossas possibilidades de pesquisa, de laboratório, naturalmente o assunto deixa de ser científico para cair no campo da metafísica. É uma questão mais de biologia, e isto cria um problema muito grande e uma dificuldade de entendimento entre aqueles que aceitam a realidade espiritual da criatura e aqueles que veem o homem simplesmente um conjunto de órgãos e sistemas funcionando harmonicamente, tudo sendo gerenciado pelo cérebro, aquela teoria velha, organicista, mecanicista, né, que admite que tudo tem a sua origem no cérebro humano. Isso tem sido muito interessante. Os senhores têm observado a evolução do pensamento a respeito das possibilidades metaafetivas da criatura, e é, de certa forma, não surpreendido, mas com uma certa satisfação que a gente verifica que os psicólogos modernos, os psicólogos atuais, os psiquiatras, eles estão interessados em dar um passo mais adiante. Certos caminhos têm sido desbravados. Quando nós fazíamos uma análise da obra do Daniel Goleman, A Inteligência Emocional, nós vimos por trás de todo aquele esforço o interesse de levar ao conhecimento do grande público as grandes descobertas do campo das neurociências.
ciência evoluiu muito. As descobertas têm sido muito interessantes. Nós contamos hoje, pelo menos os países ditos de primeiro mundo, podem lidar com material muito mais sofisticado, tomografias, o PET scan e outras coisas que ainda nós não estamos utilizando aqui no Brasil em termos de pesquisa, que o americano, por exemplo, já utiliza. Isso permitiu aos neurocientistas dar um passo gigantesco no sentido de melhor entendimento a respeito das funções mentais, do comportamento emocional da criatura, porque tudo isso está sendo mapeado no cérebro. E, de certa maneira, para o cientista de natureza de formação materialista, isto vem como que ratificar, entre aspas, aquela teoria que diz que todo comportamento ele é realmente oriundo da atividade cerebral. A participação de neurotransmissores e estas coisas todas contribuem para que a criatura tenha condições de externalizar toda a sua capacidade intelectiva, de raciocínio, toda a sua capacidade mental-afetiva, todas as suas possibilidades anímico-mediúnicas, incluídas as percepções extrasensórias, muito embora os cientistas clássicos, diante das percepções extrasensoriais e de certos fenômenos de natureza anímico-mediúnica, não tenham ainda como explicá-los, porque realmente foge ao escopo da ciência clássica. E nós costumamos dizer, diante do homem espírito, o nosso instrumental ele é diferenciado, e não poderia ser de outra forma, porque quando eu faço referência ao espírito, eu estou querendo dizer de algo que não tem condições de ser medido nem pesado pela ciência clássica. Não tem como se aferir espírito no presente momento, de uma forma laboratorial, não temos como. Vejam os senhores que a evolução da técnica nos permite hoje devassarmos o universo, descobrirmos galáxias, estrelas que se formam, da mesma forma que o microcosmos tem sido devassado pelas possibilidades laboratoriais. A microscopia eletrônica nos permite um aumento de centenas, milhares de vezes, e nós penetramos naquele mundo infinitamente pequeno, mas ainda insuficiente para identificar a presença de qualquer forma energética que faça parte da complexidade da criatura humana. E as pessoas perguntam, através de que metodologia nós poderemos então travar contato com o homem espírito? Como é que nós poderemos identificar a presença dessa estrutura energética na intimidade da criatura, se os nossos aparelhos não conseguem detectar certas faixas vibratórias? E nós dizemos então, olha, em termos de psiquismo experimental, o assunto é diferente. Nós lidamos realmente com um instrumental muito mais elaborado. É o próprio homem. É o homem mediúnico. É através do médium que nós temos a possibilidade de devassarmos a intimidade da criatura. É através do médium. É o instrumental mediúnico, portanto, o grande passo no sentido de nós devassarmos o campo perispirítico, o famoso corpo astral, ou psicossoma. A nômina não interessa, porque são sinônimos, mas é exatamente dentro deste critério, o médio instrumental mediúnico, que nós vamos ter condições de dar o grande passo. Aquele que o próprio Allan Kardec já esperava, já ansiava, quando ele próprio alimentava a ideia de que um dia, naturalmente, aconteceria a convergência da ciência e da religião. Portanto, caríssimos companheiros, dentro deste critério, momento em que nós passamos a encarar o homem na sua complexidade energética, nós levamos aqui em consideração a presença do perispírito, do corpo mental e do espírito, o alma, quando nós nos referimos à criatura encarnada. Acrescentei aqui propositadamente campo mental, porque já é
do conhecimento dos espíritas estudiosos, pelo menos aqueles habituados com a leitura de André Luiz, que nos fala de corpo etérico, de corpo astral e de corpo mental. Estas seriam estruturas que fazem parte deste conjunto. Temos lá na alma, que não tem corpo, nós não sabemos bem o que seja o espírito, nós falamos que a chama, nós falamos tratar-se da centelha, a fagulha divina, a presença da divindade em nossa intimidade, mas nós não temos como conceituar a alma. É algo muito sutil, mas é a alma, é o espírito, o responsável por todo o comando daquilo que se passa nas nossas vidas. É da alma que partem as energias diretoras da vida, o comando diretor da vida. São energias sutilíssimas que chegam a tangenciar o corpo mental, o corpo astral, para só então terem acesso à zona da matéria, ao psiquismo de superfície. Então, esta energética que parte aqui da alma, inicialmente puríssima, energia sutilíssima, quando tangencia o perispírito, e os senhores sabem que o perispírito é massa mais densificada, tem densidade, dependendo do grau evolutivo da criatura, esta energética espiritual, ela assume uma tonalidade característica do estado evolutivo do indivíduo. É aí que nós começamos, então, a entender certas manifestações psicopatológicas ou enfermidades que se exteriorizam através do campo orgânico. Se nós estivermos atentos para este detalhe, a energética espiritual, quando tangencia o perispírito como que ele age como órgão transdutor, transformador de energia. Estas energias mais sutis, elas obrigatoriamente vão ter o seu colorido modificado pela densidade do perispírito. Digamos que nós estejamos aqui analisando um espírito, uma criatura, bastante comprometida do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Uma criatura que traz, através de sua trajetória evolutiva, cargas negativas bastante densificadas, aderidas à tela eletromagnética do campo perispirítico. A energética espiritual, naturalmente, ao tocar o perispírito, ela vai assumir aquele colorido perfeitamente concernente ao estado evolutivo do indivíduo. E é assim que ela vai, então, se exteriorizar no campo físico. Aí nós entendemos por que Allan Kardec fazia menção ao perispírito como sendo aquela estrutura, aquela matriz que obrigatoriamente a medicina um dia conheceria, a psicologia, para poder entender certas enfermidades mais complexas, certas patologias para as quais a nossa medicina clássica não tem como identificar, diagnosticar ou tratar de forma adequada. A gente sempre tenta de uma forma ou de outra, porque a medicina é uma bênção, faz parte do contexto humano, é uma bênção e ela existe com esta finalidade de nos auxiliar a vencer a dor, o sofrimento. Todos os esforços são evitados neste sentido. Apenas o que nós nos ressentimos no presente momento é desta questão cruciante, o fato de alguns colegas não admitirem a realidade espiritual e ficarem muito cingidos aqui ao campo físico, que é periferia, é efeito, o que torna muito difícil a identificação da causa de certas manifestações, como iremos ver mais adiante, e que a apometria abriu indiscutivelmente um campo muito vasto de pesquisa neste sentido. Sendo o homem formado pelo
espírito, pelo perispírito e pela matéria, nós entendemos que há um relacionamento muito íntimo entre estas partes constitutivas. O espírito comanda todas as atividades no campo material, o indivíduo encarnado. Mas, ao mesmo tempo, o espírito também é influenciado pela matéria. Há um intercâmbio constante, uma troca frequente de informações, de energias. Assim sendo, nós podemos dizer que o homem encarnado, ele nada mais é do que a resultante harmônica desta interação espírito-matéria. É a primeira noção que nós vamos fixar. O homem encarnado é a resultante harmônica da interação espírito-matéria, tendo a auxiliar estes mecanismos interativos a presença do corpo espiritual, do perispírito. O envoltório energético faz parte do psiquismo de periferia, é aquele com o qual habitualmente nós vamos travar contato através da instrumentação mediúnica. Então é necessário que se fixe um outro detalhe. Sem analisarmos a estrutura perispirítica, sem uma metodologia que nos permita uma abordagem do psiquismo de profundidade, um acesso ao perispírito, fica difícil chegar a certas conclusões. É exatamente a partir daí que a apometria vem ofertar a sua possibilidade. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar. O perispírito, os senhores sabem, e Allan Kardec o definiu com muita propriedade na obra da codificação, é uma estrutura que serve de ligação entre o psiquismo de profundidade e de periferia, entre o inconsciente puro, o espírito, e a matéria. É um órgão muito especial. É energia, matéria intensificada, é um corpo bastante complexo, dotado de órgãos, inclusive, especialíssimos, chamados na linguagem esotérica de chakras, ou na nossa linguagem espiritista, de vórtices ou centros energéticos. São vários distribuídos através da sua estrutura, mantendo um relacionamento mais íntimo com glândulas e plexos no nosso campo material. O perispírito, ele não está totalmente preso à matéria. Kardec já fazia referência a este aspecto. Ele pode ser liberado, ele pode desacoplar-se do campo físico e ser projetado à distância, muito embora permaneça atado ao corpo físico através de um outro órgão também extremamente complexo, que é o cordão fluídico. O cordão fluídico, o fio de prata, ele tem sido analisado por psiquistas no presente momento. Nós temos dedicado uma atenção muito especial a este organismo extremamente complexo, que prende o perispírito ao campo físico, através de certos plexos e de certas glândulas. De forma que é exatamente nesta estrutura que nós vamos atuar cada vez mais intensamente a partir de agora. A codificação do século passado já havia estabelecido algumas propriedades muito interessantes com relação ao perispírito. Uma delas era exatamente a possibilidade chamada de emancipação, de desdobramento. Portanto, o perispírito tem esta capacidade de se desdobrar. Ora, isto é uma predisposição psicobiofísica, isto é uma característica psicofisiológica. Quer os que aceitem ou não a realidade do espírito, não podem impedir
que o perispírito se desdobra e que até em certas situações se torna invisível. Recentemente, os senhores viram através da televisão um fato muito interessante, que foi um detalhe relacionado com a morte de um jovem que, na missa de sétimo dia, foi identificado. Isso criou uma polêmica, inclusive com o clero, mas lá estava a presença do corpo espiritual da criatura desencarnada, sendo perfeitamente identificada pela filmagem. Mas não só é este caso, são centenas, são milhares de casos que estão sendo estudados no presente momento, no mundo todo. E casos que não são estudados só pelos espíritas, aí que está o interessante. Porque os problemas, ou as práticas, as experiências relacionadas com a provável existência dessa estrutura semimaterial, de natureza plástica, na linguagem kardeciana, tem sido motivo de observação de cientistas americanos, europeus, e que não têm obrigatoriamente a formação espiritista. Isto é muito interessante, porque vem corroborar, pelo menos, os fundamentos nossos, as nossas teses com respeito ao assunto. O problema do desdobramento perispirítico ou exteriorização, ele pode ser enfocado através da concepção teológica, parapsicológica e espirítica. A teologia tem registrado em seus cânones uma série de fenômenos relacionados com o desdobramento. A teologia denomina de ubiquidade esta possibilidade que a criatura tem de ser vista em dois lugares ao mesmo tempo. Ubiquidade. Há registros, muitos feitos pela Igreja Católica. E lembramos aqui, especialmente, os casos de Santo Antônio de Pádua e Santo Afonso de Ligório. Inclusive, os dois fenômenos são analisados por Kardec em O Livro dos Médiuns, mais exatamente no capítulo número 7, que tem por título Bicorporeidade e Transfiguração. Mas o processo teológico, ele não traz maiores informações, nem busca explicações mais profundas, porque eles teriam que obrigatoriamente cair no terreno prático, no campo da pesquisa experimental. Os fenômenos são catalogados, são tidos na conta de milagres, muito embora correntes mais modernas já tragam certas concepções atualizadas. Mas a igreja está passando por um momento, por um transe muito interessante, e os senhores viram recentemente um assessor muito próximo do Papa, responsável por um dos jornais mais lidos no ambiente católico do mundo inteiro, o Observatório Romano, publicar numa entrevista a aceitação da comunicabilidade com os mortos, a aceitação do intercâmbio mediúnico, inclusive declarando que isto seria possível só em determinados detalhes, se esta comunicação viesse no sentido de trazer um esclarecimento, uma elucidação, um consolo para a família daqueles que aqui ficaram. Imagine os senhores, hein, uma autoridade eclesiástica fazer uma declaração dessa, significa que realmente está havendo uma verdadeira revolução dentro do pensamento da Santa Madre Igreja. A questão da
do desdobramento tem sido também, indiretamente, investigado por parapsicólogos ou estudiosos do psiquismo humano. O doutor Hernani Guimarães, ele publicou um artigo na Folha Espírita, assinado, ele utiliza o pseudônimo, a maioria dos senhores conhece, de Goldstein, Carlos Goldstein, que é o doutor Hernani Guimarães Andrade, uma autoridade no campo da parapsicologia no mundo todo. É o criador, o diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. E o doutor Guimarães, ele nos relata que recebeu informações através de publicações científicas dos Estados Unidos de que grupos que se propunham a analisar a questão da clarividência tinham obtido resultados interessantíssimos e muito significativos, porque eles estabeleceram a seguinte metodologia. Num determinado local de uma cidade, o sensitivo foi localizado. E em outra cidade, em outro estado, foi montado o que eles chamaram de algo, ou aquilo que o sensitivo em estado de êxtase, de emancipação, através da sua capacidade de percepção extrasensória, ele deveria anotar para ser confirmado pela equipe ou não. Durante a experiência, o algo que se encontrava na intimidade de um laboratório montado numa outra cidade, este algo estava cercado por sensores extremamente sensíveis, sensores ultra sensíveis, capazes de registrar a mais simples forma de energia presente. E no momento da experiência, quando o sensitivo se concentrou e procurou identificar o algo, os sensores ultrassensíveis indicaram a presença de algo não material. Quer dizer, algo não físico, provavelmente exteriorizado daquele sujeito, daquele sensitivo, daquele médium, que lá estava com a possibilidade de dizer qual era o tipo de desenho que se encontrava lá no alvo. Isto tem um significado muito interessante. Observem os senhores que médicos, também americanos, estrangeiros, eles estão preocupados com as chamadas, os fenômenos de quase morte. A exteriorização do corpo físico, do perispírito do corpo físico, durante o transe do pré-coma, por exemplo. Anestesias, criaturas em fase terminal, e certos médicos foram observando detalhes contados por estas criaturas que passaram situações do tipo parada cardiorrespiratória e tiveram uma experiência extracorpórea e depois, quando recobraram a sua consciência, puderam relatar aos seus clínicos aquilo que eles vivenciaram. E uma destas criaturas, muito conscienciosa, foi a doutora Elizabeth Kubler-Ross, uma médica suíça, naturalizada norte-americana, que realizou um trabalho muito bonito, muito exaustivo, colhendo inúmeras informações, porque ela trabalhava com pacientes terminais, e ela pôde então coletar uma massa de informações muito grande a respeito de pacientes que se desdobraram, que vivenciaram experiências fora do corpo e que puderam ter depois certos detalhes comprovados. Mas, modernamente, nós temos os trabalhos também do Dr. Raymond Moody Jr., que não é espírita, mas que pôde observar tais fenômenos. Foram tantos coletados pelo Dr. Raymond que ele escreveu este livro que tornou-se best-seller, Vida Após a Vida. Então, os pesquisadores do psiquismo experimental e certos parapsicólogos, de uma forma indireta, eles estão travando contato com a realidade
perispirítica. Mas o que nos interessa mesmo, só um instantinho, volte aquela outra, é este detalhe aqui. Nós vamos nos fixar neste enfoque, no enfoque perispirítico. Este que discute o aspecto pragmático do desdobramento induzido por ação magnética em reuniões mediúnicas, assinalando as vantagens dessa técnica e as possibilidades práticas decorrentes do potencial anímico mediúnico dos sensitivos em atividade de socorro espiritual. É isto que nós vamos mostrar aqui para os senhores como está acontecendo, como nós podemos obter e as vantagens, as utilidades da prática da apometria no campo principalmente das enfermidades mais complexas, pelo menos as enfermidades de natureza espiritual. Eu queria chamar a atenção dos espíritas estudiosos, daqueles que gostam de analisar mais detidamente a obra kardeciana. Eu queria chamar a atenção do capítulo número 8 do Livro dos Espíritos. É um capítulo dedicado à emancipação da alma. É ali que Kardec vai nos falar a respeito do sono, dos sonhos, das experiências extracorpóreas vivenciadas por cada um de nós no decorrer do nosso sono físico. E vai nos falar do sonambulismo, vai nos falar do magnetismo, da clarividência, da dupla vista. É interessante que nós fiquemos sabendo disso, porque o próprio codificador, no século passado, ele já havia analisado e de uma forma muito bonita estas questões que hoje começam a ser levadas em consideração por causa das repercussões práticas que nós estamos obtendo. Mas na verdade não é um assunto novo. Embora nós falemos em apometria, o assunto não é novo. O assunto é bastante antigo. E o próprio Kardec, o próprio codificador, o analisa de uma forma muito interessante no capítulo número 8. Eu sugiro até aos confrades que façam uma revisão deste assunto, porque ele é de máxima importância para quem pretende estudar um pouco mais a apometria. Observem, senhores, um detalhe interessante. Propositadamente, eu trouxe aqui, com este rótulo, bases doutrinárias do desdobramento induzido, uma série de informações colhidas na obra kardeciana. Por exemplo, eu achei interessante estas frases colhidas em O Livro dos Médiuns, no item 172. Diz o codificador o seguinte: o sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, trata-se de duas ordens de fenômenos que se encontram frequentemente reunidos. O sonâmbulo age por influência do seu próprio espírito. Isto é uma afirmação de Kardec. Em apometria, eu diria aos senhores que os médiuns submetidos à técnica apométrica agem por influência do seu próprio espírito, comprovando exatamente esta assertiva kardeciana. É sua alma que, nos momentos de emancipação, isto acontece com a aplicação da técnica apométrica. Vê, ouve e percebe além dos limites dos sentidos. Isso é só para mostrar como, do ponto de vista doutrinário, existe uma fundamentação para aquilo que nós nos propomos apresentar. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos, mas isto acontece habitualmente na intimidade das casas espíritas, porque vários médios são sonâmbulos naturais ou são sonâmbulos ativados pela participação dos mentores desencarnados, pela aplicação de passes magnéticas, como verificaremos aqui mais adiante em André Luiz. Podem conversar com eles e transmitir-nos o seu pensamento. Vejam que isto daqui é interessante. São possibilidades extrasensoriais. O sonambulismo, essa capacidade de desprendimento do próprio espírito. O espírito
desacoplado do campo físico, ele tem os seus canais mais ampliados, a sua capacidade perceptiva fica bem mais ampliada e a criatura pode, então, prestar informações a respeito daquilo que está acontecendo na dimensão extrafísica. Mais adiante, nós vamos ver aqui em O Livro dos Espíritos, os fenômenos de sonambulismo natural se produzem espontaneamente. Os senhores observem que nas reuniões mediúnicas clássicas, certos médiuns têm uma capacidade perceptiva muito mais atuante do que outros. São chamados sonâmbulos naturais. E eles entram em estado de sonambulismo pela própria concentração, pela ambientação propícia. Por isso que companheiros nos dizem, com muita facilidade, eu estou vendo chegar aqui um espírito, eu estou vendo um quadro que o mundo espiritual está apresentando, tem um certo detalhe aqui que me parece muito importante. Então, estes médiuns naturalmente são sonâmbulos. Esse sonambulismo natural se produz espontaneamente e independe de qualquer causa exterior conhecida. Isto são predisposições específicas. Vejam que nem todos os médiuns têm esta predisposição ao sonambulismo natural. Mais adiante, uma outra fase muito significativa de Kardec a respeito do assunto, para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. Acho que Kardec aqui ele foi muito longe, a sua visão bastante ampla. Ele fez o exercício de futurologia. É uma luz projetada sobre a psicologia, porque é nele que se pode estudar a alma, porque é nele que ela se mostra a descoberta, ou seja, com o sonambulismo. Ora, um dos fenômenos pelo qual ela se caracteriza é o da clarividência. Vocês sabem que quando nós aplicamos a apometria no médico, a nossa intenção é despertar as características da clarividência, e isso pode ser perfeitamente conseguido com o exercício e o treinamento. No estudo de desprendimento, em que se encontra o espírito do sonâmbulo, no estado de desprendimento, em que se encontra o espírito do sonâmbulo, entra ele em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não. Pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural ou magnético, digamos que a técnica da apometria seja, em sua essência, a aplicação de uma metodologia magnética. Nós vamos exatamente obter estes resultados aqui. Natural ou magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, e nos faz assistir ao espetáculo sublime da sua emancipação. Por esses fenômenos, ela nos abre o livro do nosso destino. Ora, se o codificador no século passado já fazia uma declaração tão importante quanto esta, o que dizer hoje, no momento atual, às vésperas do terceiro milênio, o que dizer hoje? Se nós não tivéssemos dado um pequeno passo adiante no sentido de confirmar na prática aquilo que ele falara no século passado. É muito natural. Eu acho até que se passou muito tempo, acho até que a apometria deveria estar sendo estudada desde o início do século atual, porque nós teríamos dado um grande passo, um passo gigantesco, no sentido de expandir os horizontes da nossa medicina espiritual. Mas as coisas estão acontecendo. Aqui em Obras Póstumas, eu pensei esta frase de Kardec: a visão à distância que certos sonâmbulos possuem provém do deslocamento da alma, que vê o que se passa nos lugares para onde se transporta. É exatamente o que acontece com a aplicação da apometria. Portanto, nós não estamos criando nenhuma novidade, os senhores estão percebendo? Digamos que nós estamos indo ao encontro de uma forma
técnica, com uma metodologia ao encontro dos ideais kardecianos, porque ele fez toda uma série de informações, ele nos prestou a este respeito. Logo, se alguém disser, estão criando uma novidade, querendo incorporá-la ao contexto doutrinário, está exagerando um pouco nesse tipo de informação. Porque se há uma coisa que nós temos que procurar no decorrer da nossa vida, é exatamente subordinar a técnica da apometria ao contexto kardeciano. E eu não tenho nenhuma necessidade de fazer isso. Eu faço por uma questão de honestidade e por reconhecer na obra espírita, nos postulados espiritistas, algo de tão deslumbrante. Acho até que o espiritismo só será também devidamente entendido no século que se aproxima, porque no presente momento há muita confusão ainda no meio espírita a respeito daquilo que o próprio codificador nos transmitiu. Portanto, as coisas estão se acoplando, está havendo uma conjugação de esforços, e nós acreditamos que a partir daí tenhamos condições sim de incorporarmos às nossas práticas mediúnicas habituais as possibilidades que a apometria nos oferece. Os senhores vão ver como os horizontes das reuniões mediúnicas tornam-se muito mais ampliados. Com relação à obra subsidiária, aquela que não foi realizada pelo codificador, por Allan Kardec, nós temos as informações do nosso André Luiz. Eu costumo dizer que André Luiz é uma espécie de repórter do mundo espiritual. E ao mesmo tempo, para médicos, para os médicos que gostam de estudar a doutrina, o André Luiz ele exerce assim um papel de preceptor de medicina espiritual, porque foi ele que abriu horizontes para que os médicos pudessem enxergar um pouco além da matéria e travar este contato mais íntimo com a realidade espiritual, principalmente no estudo dos casos relacionados com o fenômeno da obsessão espiritual. Então, quem foi, se não André Luiz, como ele próprio afirma puramente no passado, não André Luiz trazendo uma massa de informações tão interessantes para o arcabouço desta medicina que está se estruturando aos poucos. Diz André Luiz o seguinte: sempre que o médium é submetido a uma ação magnética percussiente por parte do magnetizador encarnado ou não, se escapa abundantemente do tórax do sujeito, caído em transe e um vapor branquecendo. Várias vezes os médiuns têm informado, quando nós estamos desdobrando o paciente que vai ser atendido, os médiuns dizem assim: olha, sai alguma coisa, uma espécie de uma massa do tórax da criatura e se localiza à sua esquerda. Mas isso condiz perfeitamente com esta informação, porque se algum dos senhores, na vivência das possibilidades mediúnicas, que cada um é portador, já passou por esta experiência, ela é verdadeira, ela é relatada por André Luiz, e vários médiuns que trabalham com a técnica da apometria já tiveram a oportunidade de assinalar este detalhe. Aqui, mais adiante, esta informação de André Luiz, ela tem um significado bem mais profundo. Submetido à indução magnética, o sensitivo, desligado da veste física, observem a importância desta declaração de André Luiz. Passa a movimentar-se e, ausentando-se muita vez do recinto da experiência, atendendo a determinações recebidas, pode efetuar apontamentos a longa distância ou transmitir notícias com vistas a certos fins. Há, portanto, uma coincidência plena com os nossos médiuns de apometria, que executam exatamente estas funções que aqui estão
perfeitamente delineadas por André Luiz. Aqui, mais interessante ainda, o mecanismo da mediunidade. André Luiz acena com expectativas otimistas quando se refere aos trabalhos de desdobramento. Diz André Luiz em Mecanismo da Mediunidade: é imperioso notar, porém, que considerável número de pessoas, principalmente as que se adestraram para esse fim, efetuam incursões no plano do espírito. Observem esta frase: pessoas que se adestraram para esse fim. Logo, o próprio André Luiz, como espírito, reconhece que existem médiuns, pessoas adestráveis no campo do desdobramento. Ele reconhece, transformando-se muitas vezes em preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade, como oficiais de ligação entre a esfera física e a esfera extrafísica. É outra informação bastante valiosa, porque, principalmente aqui no Brasil, nós temos um carinho muito grande pela obra do médium Francisco Cândido Xavier. E nós respeitamos muito tudo aquilo que o Chico nos trouxe, quer seja da lavra de um Emmanuel ou de um André Luiz. Daí esta importância que a informação de André Luiz assume no presente momento, porque é um substrato muito interessante para a cometria. É um substrato perfeitamente aceitável, perfeitamente condizente com os nossos postulados. E o que é o desdobramento, então? É um fenômeno de natureza psíquica, através do qual o perispírito libera-se do corpo físico, de forma consciente ou não, podendo projetar-se à distância. Muito bem. Poderia ser feita a pergunta: quais as causas conhecidas de desdobramento? Quais as causas? Bom, mais algumas causas estão aqui assinaladas. A primeira delas é o sono. O sono. Durante o sono físico, o nosso perispírito se desdobra com mais ou menos facilidade. Os sonhos, muitas vezes, nada mais refletem do que as vivências que o espírito realiza na dimensão extrafísica, naquelas 6, 7, 8 horas de sono. Elas vêm com aquela tonalidade misturada aos problemas da vida, consciencial da criatura, a certos detalhes que ele não consegue entender. Isso tem sido motivo de estudo por parte de especialistas deste campo tão importante que é o campo dos sonhos. Mas nós, na qualidade de espíritas, e sabendo que o perispírito tem essa possibilidade de se desprender do campo físico, reconhecemos que muito daquilo que nós registramos naquelas 7, 8 horas de sono diariamente, refletem exatamente as nossas vivências extracorpóreas. Quando o espírito liberta parcialmente do campo físico, ele tem condições de visitar colônias, de entrar em contato com parentes desencarnados, de ser, inclusive, confrontado pelos seus obsessores. Veremos aqui uma patologia muito interessante, denominada de obsessão onírica. É um quadro obsessivo que se acentua durante o instante do sono físico. Temos um caso muito interessante, uma paciente, eu acho que mais adiante nós vamos citar aqui para os senhores como isto pode acontecer. Então o sono é uma das causas de desdobramento do campo físico. Todo médico sabe, ou médico com informação espiritualista, ou formação espírita, sabe que a anestesia afrouxa com muita mais facilidade os laços que prendem o perispírito ao campo físico, ao desdobramento. E muitas vezes o paciente, quando retorna da anestesia, ele chama a atenção, isso é interessante, eu tive uma espécie de sonho, eu me desloquei, vi a sala de cirurgia, eu vi o que estava acontecendo, eu recordo até o que os senhores estavam falando,
no momento que estavam atuando aqui no meu abdômen, etc., eu recordo o que vocês estavam falando. Alguém não fez referência a uma partida de futebol e o médico, muito assustado, registra o fato de que ele estava anestesiado. Não, mas eu, durante praticamente todo o ato cirúrgico, eu estive acima da mesa e observei uma série de fenômenos que aconteceram comigo. Antigamente, utilizava-se uma anestesia à base de clorofórmio. Até dentista utilizava clorofórmio. E com muito mais facilidade, as pessoas se desdobravam por ação do clorofórmio. E depois relatavam ao dentista ou ao médico as suas experiências extracorpóreas. As emoções muito intensificadas em criaturas sensíveis, muito vibráveis, provocam um desacoplamento rápido, parcial do perispírito. Vimos já que o estado de coma, o pré-coma, também facilita este desligamento do laço que une o perispírito ao campo físico. Foi exatamente a razão de ser da obra da doutora Elizabeth Kubler-Ross e muitos dos fatos coletados pelo doutor Raymond Moody Jr. A regressão aqui eu coloquei mais como uma informação pitoresca. Não que a regressão, obrigatoriamente, ela produza um desdobramento do perispírito. Mas certa feita, lá em Brasília, nós anotamos uma experiência muito interessante vivenciada pelo grupo e que, resumidamente, aconteceu da seguinte maneira. Nós estávamos na nossa clínica, no nosso consultório, atendendo, como de rotina, uma paciente, quando escutamos um barulho muito grande pelo corredor do nosso edifício e aquela gritaria foi se aproximando do consultório, a paciente se assustou e disse: está havendo alguma coisa ali fora. Eu digo: mas certamente, vamos ver do que se trata. Eu abri a porta do consultório e, na entrada da sala de espera, lá estava um rapaz jovem de seus 18, 19 anos, contido por umas 4 pessoas. E gritando, esbravejando, chutando, etc. O pessoal da sala de espera todo assustado, todo mundo de pé. E eu perguntei: mas o que está vendo? Eu acho que vocês erraram, porque o pronto-socorro é mais adiante, aqui no hospital de base. O meu consultório era um daqueles edifícios do setor comercial, perto do hospital de base, lá do Distrito Federal. Ele disse: não, senhor, mandaram que processe aqui mesmo, mandaram que processe aqui com o senhor. Eu digo: mas ele está em franca agitação psicomotora, o senhor não tem que levar esse rapaz para um atendimento de emergência? Não, doutor, pelo amor de Deus, trouxeram para aqui porque pediram que processe com o senhor. Eu digo: tá, entrem aqui e vamos ver o que se pode fazer. E assim, a própria criatura foi trazida para a intimidade do nosso consultório, seguro ali pelos familiares, e eu digo assim: me digam rapidamente, o que é que houve? Ele disse: olha, é o seguinte, ele é nosso filho e ele está apresentando um distúrbio emocional, alguma coisa que está modificando o comportamento, e ele não tem passado bem, e nos sugeriram que ele fosse levado a uma clínica aqui em Brasília, onde se pratica a regressão de memória. A regressão de memória. Mas veja o senhor, lá o terapeuta iniciou o processo de regressão e, de repente, ele entrou nessa crise de agitação psicomotora e não houve condições de reverter o quadro. Jogaram água no rosto dele, lhe deram tapas. Ele não conseguiu sair dessa situação. E a gente via ali perfeitamente caracterizada a incorporação da entidade, perfeitamente caracterizada. Então, como não conseguiram tirá-lo deste quadro, eles disseram: leve urgente aqui para o consultório do homeopata que tem aqui perto, que ele vai saber fazer alguma coisa. A clínica era uma clínica fundamentalmente católica, onde eles lidam com esse tipo de procedimento
Eu imagino as coisas que não devem acontecer ali de vez em quando. O problema estava a saltar à vista, porque a gente logo percebia pela história que o nosso companheiro, o nosso paciente, estava vivenciando a síndrome da implosão mediúnica. A síndrome da implosão mediúnica. Aquele comportamento, o tal distúrbio de comportamento que a família afirmava que está apresentando, nada mais era do que todo o resultado de uma adaptação, de uma nova fase que a criatura estava vivenciando e não sabia bem do que se tratava. Ele escutava vozes, ele escutava vultos se aproximando dele, ele era tomado e de uma outra personalidade vez por outra. A família não estava identificando porque não tinha conhecimento de espiritismo. E o levaram exatamente para uma clínica católica, onde as criaturas não têm a vivência que as pessoas de um centro espírita têm, e onde naturalmente ele poderia ter sido ajudado com muito mais objetividade. Então, ali mesmo, nós fizemos uma prece, pedi que toda a família nos acompanhasse numa prece, e fizemos a desobsessão, ou seja, entabolamos um diálogo com a entidade que estava incorporada no jovem, e depois ela foi retirada, foi levada para o nosso hospital, pedimos assistência do nosso grupo espiritual, dos nossos mentores. O rapaz voltou a si, como a gente está acostumado a assistir nas reuniões mediúnicas, perfeitamente tranquilo, e eu expliquei para os pais, eu digo, olha, o processo não é grave, pode parecer a sintomatologia do nosso companheiro, essa excitação toda, esta agitação, dependendo da entidade que se aproxima dele, é natural que aconteça, mas isso é perfeitamente conhecido pelos espíritas, por nós espíritas. Ele é um médium, ele está vivenciando uma eclosão da sua mediunidade, e o lugar dele não é em hospital, o lugar dele é na intimidade de uma casa espírita, porque infelizmente para os senhores, quer aceitem ou não, só o espiritismo consegue lidar com esta fenomenologia no presente momento. Ele deverá ter na casa espírita a orientação segura que ele necessita, tanto do ponto de vista de tratamento espiritual, como depois, se for o caso, se ele aceitar, o desenvolvimento e a sua educação mediúnica. E ele será um indivíduo absolutamente normal, como de fato já é agora. Ele está vivenciando um processo espiritual. Então os senhores não tenham preocupação, não é nada de mais grave, e os senhores vão levá-lo a uma casa espírita, que eu vou indicar, eu posso acompanhar o caso, e nós vamos ver o que vai acontecer. Então vejam o porquê de eu ter colocado isso. É porque o nosso companheiro, na condição de médium, de sensitivo, ele era tão vibrátil que quando o terapeuta iniciou o processo de regressão, aquilo foi o suficiente para que ele se desdobrasse, para que o seu perispírito se desacoplasse com mais facilidade. E a entidade que o acompanhava tomasse conta da situação. Então, por este motivo, eu citei aqui a regressão como, em certas situações, causa de desdobramento. O transe mediúnico, o transe magnético, o transe sonambúlico, eles provocam desdobramento. Sempre que o médium ele passa pelo processo da chamada incorporação, ou da mediunização, ele está mais ou menos desacoplado do seu campo físico, porque o desacoplamento do perispírito é quase que uma necessidade para que o fenômeno da psicofonia ou da psicografia se concretize. Aquele médium mais ou menos educado é exatamente o médium que apresenta maior ou menor capacidade de se desdobrar, de se desacoplar durante o mecanismo do transe mediúnico. Sente mais dificuldade aqueles que não se desacoplam com certa facilidade. São aqueles médios que têm o seu processo de desenvolvimento mais demorado. Mas aqueles que já têm a predisposição sonambúlica e que logo se desacoplam,
eles cumprem o estágio de desenvolvimento com mais rapidez. E os mecanismos mediúnicos, eles se estruturam com mais docilidade. Então, isto é uma decorrência da própria predisposição psicobiofísica que cada um dos médiuns traz consigo. Êxtase. Kardec faz menção ao êxtase, ao estado de jornalista, etc., no capítulo número 8 do Livro dos Espíritos, os traumatismos crânioencefálicos, as intoxicações. Os senhores sabem que, à medida que a criatura se intoxica com uma determinada substância, do tipo, por exemplo, o álcool, o indivíduo mais sensível, ele alcoolizado, ele pode se desdobrar com uma certa facilidade. Se ele faz uso de certas drogas psicotrópicas ou drogas alucinogênicas, ele se desdobra com uma certa facilidade. Eu vou aqui contar para os senhores um caso que aconteceu no nosso grupo de apometria lá em Brasília e que tinha relação com este fenômeno aqui. Nós recebemos para ser atendido e a causa era toxicomania, era um jovem, também de uns 15, 16 anos de idade, ele era adicto já há algum tempo, a família muito preocupada naquela tentativa de auxiliar o garoto, o trouxe até a intimidade da nossa casa espírita, onde nós lá estávamos em Brasília. Na época não era nem um hospital espírita ainda. E daí aconteceu o seguinte: este garoto foi submetido ao processo de desdobramento pela apometria e as médiuns identificaram a presença de umas placas ao redor do cérebro espiritual do garoto. E os filamentos que desciam e penetravam pelo chão adentro em direção às faixas umbralinas. As médiuns fizeram o registro do fato. Olha, ele tem uma placa e tem os filamentos que o ligam a alguma coisa à distância. Conversamos com o nosso mentor e ele disse: muito bem, vamos exatamente seguir esta fiação, porque provavelmente ela vai nos levar a algum laboratório. Geralmente, o laboratório que eles têm, essas entidades malévolas, elas ali montam as suas bases e a partir de suas bases eles começam a praticar uma série de atos agressivos, hostis, porque a finalidade muitas vezes desses grupos de verdadeiros delinquentes desencarnados nada mais é do que perturbar os seres encarnados aqui na crosta. Como tantas vezes nós temos identificado esse tipo de comportamento através do diálogo que nós mantemos com as entidades através dos médiuns. Muito bem, o grupo seguiu a equipe espiritual e, de fato, identificaram um laboratório nas zonas umbralinas inferiores. Fizeram uma tomada de reconhecimento e o mentor disse: o laboratório tem algumas entidades lá, mas existe um que é o chefe. E é este que eu vou tentar trazer para que você então possa estabelecer um diálogo com ele. E assim foi feito. As demais foram colocadas em campo de força e logo transferidas para o hospital que nos dá a cobertura na cidade espiritual que fica ali em cima de Brasília. E essa entidade veio, porque ela era a responsável por aquele laboratório. E nós pudemos então conversar com este nosso companheiro. E nós perguntamos o porquê, o motivo daquela agressão. E ele nos informou o seguinte: disse, olha, o que está acontecendo não é só aqui em Brasília, não. É no Brasil todo. Vocês sabem que há uma intenção muito acentuada por parte de nós todos, ele dizia, de assediar a juventude, os adolescentes, porque esta massa de criaturas indefesas, elas estão praticamente à nossa mercê.
E nós precisamos desestruturar, nós vamos desestruturar de um por um. Porque vocês não vivem dizendo que o futuro depende da juventude? E nós sabemos disso. Portanto, as nossas baterias estão assestadas contra eles. E nós vamos destruindo de um por um. Eu digo, neste caso, como é que você procedeu? Eu disse, olha, esse daqui foi muito fácil, porque nós atacamos os colégios em massa. Daí a necessidade dos grupos mediúnicos trabalharem para a limpeza de colégios nas cidades onde os grupos existem. Porque os senhores não queiram saber, caríssimos companheiros, as bases que nós vamos encontrar montadas dentro de colégio com a finalidade de desestruturar psiquicamente as criaturazinhas invigilantes que ali estão. No caso do rapaz, aconteceu da seguinte forma: nos informou o espírito, disse, olha, este daqui estava no bar. Isso que vocês chamam de inferninho, aí na crosta de inferninho, é um local onde eles se juntam à noite e bebem e fazem uso de substâncias psicotrópicas, etc. E este daqui, especialmente, muito sensível, lá para as tantas, com alguns goles e uns comprimidos que ele andou tomando, logo ele se desacoplou. E todos aqueles que se desacoplam, os nossos encarregados chegam e colocam as placas. E eles ficam ligados ao nosso laboratório. É assim que nós passamos a ter domínio sobre o toxicômano. Por isso que não é tão fácil a tentativa de recuperação destas criaturas, se a contraparte espiritual também não for devidamente tratada. O esforço é muito grande. Os senhores observam, nós temos alguns centros de recuperação lá em Brasília, de natureza religiosa. Há uns centros muito interessantes, orientados por evangélicos. Eles são muito rígidos. E eu perguntei para eles, mas como acontece então que alguns se recuperam? Ele disse, é o que você pensa. Eles passam 3, 4 meses ali e realmente aquele pessoal muito religioso faz a cabeça deles e desvia a atenção. Então nós ficamos aguardando, porque os fios estão ligados. Quando ele sai, nós iniciamos todo o nosso processo de desestruturação do psiquismo. Eu digo, como é que isso acontece? Ele diz, veja bem, estes fios estão ligados a determinados núcleos na intimidade do cérebro. Então, eles vão ter ao nosso laboratório, aos nossos computadores, e ali nós emitimos mensagens subliminares. Mas são mensagens emitidas 24 horas por dia. E nós falamos assim, beba álcool, beba cachaça, beba cerveja, fume maconha, para que família, pare de estudar. Isso é um trabalho que nós fazemos com a maior tranquilidade. E eles vão recebendo subliminarmente este tipo de informação. Os menos estruturados logo se entregam. Outros resistem um pouco, dizem para os pais que não estão bem na cabeça, que escutam vozes e não estão passando bem, mas nós começamos a insistir porque o processo só cessa se o aparelho for tirado. Então vejam os senhores o alerta que esta entidade nos passou. O processo só vai cessar se o aparelho parasita, nós vamos estudar aqui os aparelhos parasitas, se eles forem tirados. Por isso que eles são nossos e nós os temos nas mãos. Por isso que fica tão difícil a recuperação de um adicto, se a parte espiritual também não for levada em consideração. Muito bem, caríssimos companheiros, eu estou prestando assim uma série de informações pequenas, nós estamos adentrando no assunto, para que amanhã a gente tenha condições, então, logo ao raiar do dia, né, às 8 horas da manhã, nós possamos trazer uma massa de informações bem mais sedimentada. Eu falei desta situação e teríamos aqui como próxima causa de desdobramento a apometria propriamente dita. Então amanhã nós vamos conceituar o que seja a apometria, vamos fazer o histórico, vamos fazer referência
apometria, como isto surgiu aqui no Brasil, o que levou o doutor Lacerda a se interessar pelo assunto e praticamente abrir um campo de pesquisa muito interessante, né, neste terreno, e vamos então começarmos a nos aprofundar mais um pouco dentro da apometria propriamente dita. Antes de nós encerrarmos agora aqui, eu gostaria de perguntar aos senhores se tem alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa esclarecer, se alguma coisa que eu falei, que se houver, a gente já discute aqui, todos tiram um proveito e amanhã então a gente inicia o assunto da apometria propriamente dita. Alguma pergunta? Então, amanhã, às 8 horas, doutora Alessia, às 8 horas aqui estaremos para um dia todo dedicado à discussão do assunto. Boa noite para os nossos queridos amigos. Meus amigos, vamos realizar a nossa prece de encerramento. Temos ali também, depois, cafezinho, água para quem desejar se servir. Vamos, pois, agradecer a Jesus esses momentos de aprendizado, de orientações novas para as nossas vidas, rogando ao Senhor Jesus que derrame sobre todos nós as bênçãos do seu amor e da sua paz. Que a nossa noite seja tranquila e proveitosa e que possa o nosso irmão palestrante receber das mãos de Maria, nossa Mãe amada, as luzes do seu amor e do seu carinho, pelas consolações que tem levado a tantos corações necessitados. Abençoa, pois, Senhor, a todos nós. Abençoa a esta casa que nos recebe com carinho. Que a vossa luz alcance os nossos lares